O bate-papo do dia a dia é a maior fonte que tem de interatividade, de se aprender histórias, invenções criativas, principalmente do povo brasileiro. E aí, a gente ouvindo um pouco disso, eu cheguei à conclusão de que poderia ser utilizado o título Da Onça ao Sucesso. Ele contava que estava recém-casado e que comentou com o sogro que teria coragem de matar uma onça, que gostava de caçar, aquela coisa toda. O sogro, bem hilário, criativo, chamou ele para adentrar a uma vicinal, uma distância de uns 30 quilômetros, e então chegaram a uma comunidadezinha, onde o sogro, ao chegar, já foi perguntando: e aí, pessoal, aqui tem onça mesmo? Esse rapaz aqui diz que é matador de onça. O pessoal falou: tem sim. Inclusive ela vem aqui pertinho, por aquele carreador que está ali. É só entrar nele, não precisa ir muito longe não. Você já pode se preparar porque a onça, ela chega naquele território bem perto daqui. Isso era já no final do dia, e o rapaz já foi para lá e adentrou um pouco naquele carreador. Realmente a mata era bem fechada ali próximo à casa, e naquela localidade, aos 30 quilômetros para dentro daquele travessão, ele organizou aquela estrutura que fica mais alta do chão, que os caçadores utilizam exatamente para ficar fora do alcance de algum bicho bravo, coisas assim, né? Então, ele já organizou aquela situação na árvore, ficou lá sentado, e ele disse que a noite quase foi chegando quando ele escutou discretamente pequenos galhos bem fininhos, como se estivesse quebrando, mas aí ele olhou lá de cima para baixo, claro, e ele falou que a cena que viu foi assim de algo quase que inacreditável. Ele disse que estava sentado no chão, uma onça, olhando para cima, olhando para ele, porque ele estava com as pernas balançando lá naquela situação que havia construído para ficar exatamente sentado naquela parte alta. E a onça, ele falou que ela olhava assim com a cabeça girando de lado, igualmente cachorro gosta de fazer em casa. O animal, quando é doméstico mesmo, bem dócil, principalmente que ele está querendo olhar quem é que está comendo bolacha, comendo pão, está doido para dar uma lanchada naquilo também, aí então olha de uma maneira diferente. E aí ele falou que, olhando lá de cima, a onça olhando para ele, ele imagina que a onça estivesse como que pensando o que seria aquilo acima dela. E ele falou então que manuseou a espingarda com jeito, mirou e deu um tiro. E a onça deu alguns pinotes, e ele viu quando ela caiu para o lado direito dele e ficou imóvel. E a vontade que teve foi de ele descer, porque estava bem no começo da noite, e arranjar uma maneira de arrastar a onça lá para a casa de onde ele havia partido, aonde havia ficado o sogro dele e as pessoas que moravam ali. Mas aí ele imaginou que ouviu pessoas dizerem ao longo da vida que aonde teria uma onça, teria outra.
porque elas andariam em casal. Aí a coragem dele descer diminuiu. E com isso, ele ficou a noite ali, literalmente acordado, e as longas horas seguiram-se, não teve mais nenhum outro animal que viesse naquela espera, até que o dia amanheceu. E então, quando já deu uma boa clareada para aquele ambiente onde ele estava, já na manhã seguinte, é que ele começou a se movimentar para descer daquela espera. E ele disse que reunia coragem para começar a descer e não tinha porque ficava pensando, será que quando ele se projetasse para o chão, a outra onça que ele imaginava que pudesse haver ali não atacaria ele? E ele ficou nessa relutância até que desceu. Que inclusive ele falou que quando estava na metade do caminho se projetando para o chão, que já não tinha mais como voltar, ele falou que ô decisão difícil naquele momento. Aí tudo bem. Pulou no chão, percebeu que estava vivo, que nenhuma outra onça havia pego, e ele olhava lá, a onça que ele havia tirado no começo da noite anterior realmente estava morta. E então ele já providenciou por ali alguns cipós, amarrou as patas traseiras da onça e já foi arrastando ela por aquele carreador para chegar à casa onde o pessoal estava esperando ele. E ele falou que quando o pessoal viu ele surgindo por aquele caminhozinho no meio do mato, diz que foi uma coisa assim surpreendente. O pessoal dizendo que havia ouvido o único tiro que ele deu no começo da noite anterior e que ficaram também curiosos, alguns querendo ficar preocupados porque que ele não tinha retornado. E aí ele com aquela onça, e então o sucesso chegou para ele em definitivo, porque ele comprovou que realmente era um matador de onça. E assim foi. E na comunidade, até os dias atuais, as pessoas que ainda lembram dessa situação se recordam do fato desse rapaz, era rapaz na época, com o passar dos anos já está um homem já de idade experiente, ter feito essa façanha e ter partido da onça ao sucesso. Ficou famoso com isso tudo, com uma pitada de sorte, mas que isso transcorreu e que é uma memória que está na mente dele para sempre. E ele compartilha com as pessoas sempre que tem a oportunidade. E nós lembramos mais ou menos em parte da história e também estamos aqui dividindo com o web público que nos acompanha o nosso muito obrigado.